Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso preparatório para o Censo 2022. Já peço desculpas aqui com a minha voz que está um pouco rouca, mas vamos lá, acho que vai dar certo. Olha só, na última aula nós falamos um pouco sobre comparação de frações e hoje nós vamos fazer a correção dessas atividades. O que significa comparar frações? Eu quero saber se as frações elas são iguais, se uma fração é maior que a outra ou se uma fração é menor que a outra. Eu quero colocar um sinal entre duas frações, o de igualdade, maior que ou menor que. E na aula anterior eu falei um pouco como que nós podemos fazer uma comparação entre duas frações. Nós temos três casos, na verdade. Nós temos um caso onde nós temos todos os numeradores com o mesmo valor. Nós temos um segundo caso onde nós temos todos os denominadores com o mesmo valor. E nós temos um terceiro caso que certamente é o que mais aparece, que é o mais complexo. É um caso onde nós temos numeradores e denominadores diferentes, principalmente, lógico, os nossos denominadores, certo? Então, se você não assistiu essa aula, assista essa aula, é uma aula curta, onde vai mostrar como que você pode ordenar, por exemplo, em ordem crescente ou decrescente, duas ou mais frações. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar essa nossa resolução. Muito bem, então nós vamos iniciar aqui pela questão número 1. Determine a maior fração. Veja que todas as frações têm o mesmo denominador. Então, aqui nós temos uma situação bem tranquila. Por quê? Se eu tenho frações que possuem o mesmo denominador, significa que eu vou verificar apenas os numeradores. Então, a maior fração que representa a maior quantidade é aquela que tem o maior numerador. O que significa isso? Eu posso escrever essas frações em ordem. Olha só, eu posso colocar o 17 quartos e posso afirmar que 17 quartos é maior que 9 quartos. E 9 quartos é maior do que 3 quartos. Veja que as três frações possuem o mesmo denominador. Então, nós vamos comparar os numeradores. Qual será a maior? A que tiver o maior numerador. No caso, o que tem numerador 17. Depois 9, depois 3. Então, a maior fração, ou seja, que representa a maior quantidade, é 17 quartos. Número 1, letra B, determina a maior fração novamente. Mais uma vez, eu tenho frações com denominadores iguais a 3. Então, aqui também é tranquilo. A maior fração será aquela que tiver o maior numerador. Então, primeiro eu tenho 7 terços é maior que 5 terços, que é maior do que 1 terço. Veja que nós temos denominadores iguais. Então, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. E, no caso, é o 7 terços. Então, nós podemos marcar a letra C. Questão número 1, letra C. Determine a maior fração. Aqui é diferente. Aqui nós não temos denominadores com a mesma quantidade. Veja que aqui é 3, aqui é 2 e aqui é 8. Então, nós temos que trabalhar isso aqui. Mas, veja que os numeradores têm a mesma quantidade. 1, 1 e 1. Nesse caso, a maior fração será aquela que tiver o menor denominador. E o menor denominador, no caso, é o número 2. Então, 1 meio é maior do que 1 terço. E 1 terço é maior do que 1 oitavo. Então, quando os numeradores têm a mesma quantidade ou o mesmo valor, a maior fração é aquela que tem o menor denominador, já que o denominador está dividindo. Então, quanto maior o denominador, maior vai ser a divisão, certo? Então, a maior fração é 1 meio.
Questão número 1, letra D. Determine a maior fração. Veja que nesse caso, nós não temos denominadores com a mesma medida, ou com o mesmo valor. E os numeradores também. Veja que aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 5, 4 e 1. Então, nós temos a nossa situação mais complexa aqui. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, simplesmente eu vou escrever as frações na mesma ordem que elas aparecem. 1 sobre 2, 5 sobre 12, eu tenho 4 terços e eu tenho 1 sexto. Então, aqui eu tenho as frações. Não coloquei ainda em ordem crescente ou decrescente, se for o caso. Por quê? Porque primeiro eu tenho que tornar os denominadores iguais. Veja que os denominadores são todos diferentes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o MMC desses denominadores. Deixa eu só diminuir um pouco aqui. Ok. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma decomposição simultânea dos números 2, 12, 3 e 6. Que números são esses? São os denominadores das nossas frações. Deixa eu diminuir isso aqui, que ficou muito grande. Vou fazer menor aqui. Isso, só até aqui tá bom. Então, vamos lá. Eu quero encontrar um número primo que divida pelo menos um desses números. Lógico, no caso é o número 2. Então, vamos colocar aqui, ó. 2 por 2 vai dar 1. O 12 por 2 vai dar 6. O 6 por 2 não dá. E o 6 por 2 vai dar 3. O menor primo que divide aqui continua sendo 2. 1 já foi. O 6 por 2 dá 3. O 3 não dá e o 3 não dá. Agora, o menor primo é o 3. Aqui continua 1. Aqui vai virar 1. Aqui também e aqui também. Então, nós podemos afirmar o quê? Que o nosso MMC dos números 2, 12, 3 e 6 é igual ao produto desses fatores, que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, esse é o nosso MMC. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar os nossos traços aqui para representar as nossas frações. E agora, eu vou transformar o denominador de todas as frações para 12. Vamos lá, qual que é o processo? Para quem assistiu à última aula, o que eu faço? Eu vou pegar esse 12 e vou dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 12 é 1. 1 vezes 5 é 5. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 4 é igual a 16. 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 1, 2. Veja que agora eu tornei todos os denominadores com a mesma medida. Agora eu posso dizer qual é a maior fração. Veja que a maior... Eu não vou ordenar. Simplesmente eu vou dizer que a maior fração é essa aqui, ó. É o 16 dozeavos. Não é verdade? Por quê? Porque ela tem o maior numerador. Mas 16 dozeavos é equivalente a 3 quartos. Simplesmente nós alteramos essa fração, nós encontramos uma fração equivalente para simplesmente fazer essa nossa comparação. Então, nós podemos afirmar aqui o seguinte, que a maior fração é 4 terços. É essa fração, certo? Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 2, letra A. Eu tenho aqui, dispõe as frações em ordem crescente. Nesse caso aqui, lá na plataforma, você vai arrastar com seu mouse as frações. Vai pegar uma e vai arrastar e vai colocar em ordem crescente. Ordem crescente significa que você vai colocar da menor para a maior. Ordem crescente, da menor para a maior. Só que os denominadores são todos diferentes, mas
os numeradores têm a mesma quantidade. Todos eles são igual a 7. Então, como eu vou colocar em ordem crescente, na verdade, ordem crescente, então eu vou colocar da menor para a maior. Então, a menor fração é aquela que tem o maior denominador. Então, é 7 sobre 10. Essa é a menor fração. Então, 7 sobre 10 é menor que. Depois do 10, o que vem? Vem o 8. É o segundo maior. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 7 oitavos. Então, 7 sobre 10 é menor que 7 sobre 8, que é menor do que entre essas duas. O que vem depois dessa? É o 7 sobre 5. O 7 sobre 5. Por quê? Porque o 7 sobre 3 tem o menor denominador. E nesse caso, quando nós temos numeradores com a mesma quantidade, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Então, ele pediu em ordem crescente, mas nós podemos ler assim também. 7 sobre 3 é maior que 7 sobre 5, que é maior que 7 sobre 8, que é maior que 7 sobre 10, certo? Então, essa é a ordem correta. 7 sobre 10, 7 sobre 8, 7 sobre 5 e 7 sobre 3. Vamos lá, questão número 2 e última questão. Lista bem tranquila. Ele quer em ordem crescente, ou seja, da menor fração para a maior. Veja que todos os numeradores são distintos. E os denominadores também. Então, nesse caso, nós temos que fazer o MMC de 12, de 8, de 20 e de 15. Muito bem. Então, vamos lá. Vou traçar aqui a minha linha vertical. E agora nós vamos fazer divisões. Nós vamos fazer a decomposição simultânea. O menor primo que divide aqui é o 2. O 12 por 2 vai dar 6. O 8 por 2 vai dar 4. E o 20 por 2 vai dar 10. E o 15 nós vamos repetir. O menor primo continua sendo o 2. O 6 por 2 vai dar 3. O 4 por 2 vai dar 2. O 10 por 2 vai dar 5. E o 15 não dá por 2. Então, repete. Agora, o menor primo continua sendo o 2. Dá por 2. Repete o 3. Aqui vai dar 1. Não dá por 5. E não dá por 15. Agora, eu vou mudar o primo. Eu vou mudar para 3. 3 por 3 é 1. Esse 1 repete. O 5 também. E o 15 por 3 é igual a 5. E agora, ele vai dar por 5. Que vai dar 1 e vai dar 1. Então, nós podemos afirmar o seguinte, que, vamos colocar aqui, ó, que o MMC dos 3 números, dos 4 números, é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 8 vezes 5, 40. E 40 vezes 3, 120. Então, o MMC é igual a 120. Agora, nós vamos fazer o quê? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar essas frações. Eu sei que o MMC aqui é 120, 120, 120 e 120. Agora, nós vamos em busca dos numeradores. 120 dividido por 12 é 10. 10 vezes 11, 110. 120 dividido por 8 é 15. 15 vezes 1 é 15. 120 por 20 é 6. É 6. 4 vezes 5, 20. Isso mesmo, é 6. 6 vezes 7 é 42. 120 por 15 é 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu quero em ordem crescente. Já que agora eu tenho denominadores iguais, então a menor fração, já que eu quero em ordem crescente,
A menor é aquela que tem o menor numerador, que no caso é o 15, ó. Essa aqui é a nossa fração, a menor fração. 15 120avos. Então, ela representa quem? 1/8. Então, 1/8 é menor. Qual é a próxima fração? Depois do 15, o que que nós temos? Temos o 16. Então, a próxima fração é essa. 16 120avos. Só que eu não estou trabalhando com as de baixo, eu estou trabalhando com as de cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 15avos. E essa tem que ser menor. O que que sobrou? Sobrou 110 e o 42. 42 é menor que 110, então ele tem que vir antes. 42, opa, não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos colocando as frações originais. Na verdade, eu tenho essa fração, que é a próxima. Mas, na verdade, eu tenho que ordenar as de cima. 7/20. E o que que ficou? O maior. Qual que é a maior fração de todas? É o 110 120avos. Aqui ficou parecendo um 6, mas vamos lá, vamos melhorar isso aqui. Aqui é 110. Muito bem. Que é justamente essa fração aqui. Essa fração aqui, ó. E ela tem uma representação, que é o 11/12avos. Ixi, eu coloquei aqui, ó. Vou só apagar aqui esse... Apagar esse zero. Opa, pera aí. Tô fazendo besteira aqui, ó. Apagar esse zero e esse zero aqui, ó. É o 11/12avos. Essa é a maior fração. 11/12avos é maior que 7/20avos, que é maior que 2/15avos, que é maior que 1/8. Certo? Então, pessoal, essa é a nossa resolução. Muito obrigado e eu aguardo vocês no próximo vídeo.